meus queridos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 33, objeto de conhecimento, morfossintaxe, detalhamento, sintaxe, termos essenciais da oração, sujeito, predicado, verbos quanto à predicação e complementos, objeto direto e indireto. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Vamos falar sobre sujeito. Para isso, prestem atenção ao vídeo. Fuga no Rio. Em 2008, visitamos as florestas do Rio Araguaia, nas proximidades do município de Caziara, no Tocantins. Enquanto descansávamos às margens de um pequeno braço do Araguaia, ouvimos um canto desconhecido do outro lado do rio. Poderia ser uma espécie nunca antes vista naquela região. Empolgados e sem pensar muito, eu e meu amigo, Bruno Renó, mergulhamos na água com binóculos e equipamento de fotografia na cabeça. Nadamos em direção à outra margem, mas quando já estávamos dentro da água, percebemos que a menos de 30 metros nadava um jacaré-açu, Melanosuchus niger, com no mínimo 6 metros de comprimento. Apesar da presença indesejada, chegamos à outra margem. Mas a ave misteriosa, para nossa decepção, imediatamente voou para longe. Começamos então a nadar de volta para a margem onde estávamos inicialmente. Porém, enquanto atravessávamos o rio, o jacaré-açu virou-se em nossa direção e começou a nadar até nós. Como já estávamos no meio do caminho, continuamos nadando o mais rápido possível. O jacaré já estava a uns 10 metros de nós, aproximando-se cada vez mais e, de repente, mergulhou, que aumentou nosso medo e quadruplicou nossa velocidade. Foi incrível como, nessa hora, nós retiramos força de algum lugar e nadamos tão rápido que praticamente pulamos para fora do rio. Felizmente, o jacaré sumiu. Nada aconteceu e hoje estamos aqui, fundando a Associação Brasileira de Observadores de Aves. Sandro von Matter, Associação Brasileira de Observadores de Aves. Muito bem, olha aí essa história, né? Uma adrenalina aí, quase foram pegos ali pelo jacaré. Que sorte! E bons nadadores, como eles falaram, né? Conseguiram ali, ó, correram, nadaram, na verdade, né, do animal. Muito bem, então a gente iniciou com essa historinha para falar sobre o sujeito. Percebe ali que ele está narrando uma história, ele conta, e aí fala que ele não estava sozinho, que tinha mais alguém com ele, tinha mais um personagem ali. Então eles estão praticando as ações e ali no decorrer estamos falando algo sobre eles, certo? Então, a gente já está ali introduzindo o que é sujeito. Mas, para isso, vamos verificar aqui mais algumas situações. Vejam só. Toda oração, ela é composta por duas partes principais, que chamamos de sintagma nominal e sintagma verbal, tá? Antes da gente começar a falar mais do nosso... Vamos aqui abordar sobre a questão da oração. Quando a gente fala de oração, eu estou me referindo aqui, né, a um enunciado que tem presença de verbo. E se eu tenho presença de verbo, eu vou ter duas informações de que é de extrema importância. Então, vamos voltar lá para a nossa cartela e verificar. E essas duas partes importantes, aqui nós iremos chamar de quê? Sintagma nominal e sintagma verbal, tá? Então, a gente chama de sintagma nominal o elemento, né, da nossa oração, que seria o quê? O sujeito ou o pronome como núcleo, né? Então, o nome ali como núcleo do nosso sintagma nominal, já está dizendo, nome, né? E dentro do nosso sintagma verbal, o que será o núcleo vai ser o quê? Um verbo ou locução verbal, tá certo? Vamos, então, verificar nosso próximo exemplo. Vejam só.
O porteiro do edifício cochilava. Tá? Aqui uma situação. E aqui nós temos o quê? Um verbo, certo? Se temos verbos, nós temos o quê? Uma oração. E nós vimos que dentro da oração nós vamos ter duas partes importantes, que a gente chama de sintagma nominal e sintagma verbal. E aí eu chamo de sintagma nominal o núcleo que vai ter um substantivo, um nome, tá? Então, aqui dentro dessa nossa oração, nós temos o nosso sintagma nominal, quem? O porteiro do edifício. Percebam que todo isso aí é o nosso sintagma nominal, e aí a gente falou de núcleo. O núcleo é a parte mais importante desse sintagma. Então, dentre as palavras que compõem esse sintagma, que é o quê? O, porteiro, do, edifício, perceba que esse sintagma é composto por 4 elementos. Desses 4 elementos, a palavra mais importante aí é o que? Porteiro. Porteiro é a nossa parte mais importante. Se é a parte mais importante, ele é o nosso núcleo, né? Núcleo é a parte mais importante. Percebam que porteiro é um substantivo. Então, está encaixando certinho com o conceito que a gente deu anteriormente. Sintagma verbal vai ser representado pelo quê? Pelo um verbo ou uma locução verbal. E cochilava é um verbo. Esse sintagma verbal está composto somente por um elemento, que é o nosso próprio verbo. Então, realmente mostra que o núcleo é o verbo certinho, como a gente também comentou anteriormente, que o sintagma nominal, o núcleo, ou seja, a parte mais importante, ou vai ser um verbo, como a gente viu, ou uma locução verbal, lembrando que locução verbal vai ser mais de um verbo com o sentido de um, certo? Então, ali nós vimos que nós temos sintagma nominal e sintagma verbal. Nós estamos chamando de sintagma nominal e sintagma verbal, mas a gente já viu isso daí de outra forma, que eles exercem uma função, né? Que é exatamente a nossa aula, mas calma. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Então, vejam só. Estava falando sobre a parte mais importante. Agora, a mesma frase, ó. O do edifício cochilava. Perceba que a gente tirou o elemento ali. Aí, o do edifício cochilava. Quem do edifício cochilava, meu Deus, né? Se eu falo porteiro cochilava, perceba que pode até faltar um elemento ou outro, mas eu consigo saber, né, entender a minha oração. Então, olha só, qual das duas orações é mais completa e nos permite saber o que aconteceu? Né? Já na explicação anteriormente, já dá para a gente saber. Quando eu tiro porteiro, então eu só digo o do edifício cochilou. Então, o edifício... E aí, que é isso? Quem do edifício cochilou, gente? Se eu pego e pego só a parte mais importante, ou seja, o nosso núcleo, eu consigo entender. Porteiro cochilava. Então, pronto, já identifiquei. Eu não preciso do artigo, eu não preciso de preposição, porque ali eu já consigo identificar. Então, percebam que a nossa segunda oração, né, é a que eu consigo entender perfeitamente o que está sendo enunciado. Certo? Então, aqui nós falamos de sintagma nominal, sintagma verbal e o núcleo deles, né? O núcleo é a parte mais importante. E dentro dos sintagmas, a gente tem o quê? Funções, né? O que esses sintagmas, quais funções eles exercem? Então, vamos olhar aqui esse novo esquema. Vejam só. Oração, nós já vimos que a oração é o enunciado que vai ter o quê? Verbo. E se nós temos verbos, nós temos duas partes essenciais, super importantes, que anteriormente nós estávamos chamando de quê? Sintagma nominal, sintagma verbal. E agora nós vamos ver as funções que eles exercem. Então, esses termos essenciais, que são importantes, dois elementos, é o quê? Eles exercem a função de sujeito e predicado, tá? Sujeito e predicado são dois elementos essenciais, ou seja, estão presentes na nossa oração. E a nossa aula é sobre o quê? Sujeito. Então, vamos lá. O que é o sujeito? O sujeito da oração é o termo sobre quem ou o que se fala. Ele corresponde a um sintagma nominal.
certo? Por isso que eu disse lá que o sintagma nominal e o sintagma verbal, eles exercem funções. Então, dentro do sintagma nominal, lembre-se que dentro de uma oração pode ter mais de um sintagma nominal, mas nós estamos nos referindo, neste exato momento, dos dois sintagmas principais, ou seja, dos dois elementos maiores que compõem a nossa oração. Nossa oração é composta por sujeito, verbo e complemento, ou seja, sujeito e predicado, tá? E aí o sujeito é aquele da que a gente se refere, né? A gente fala alguma coisa sobre ele, ele pratica alguma coisa. Então, são informações dele que vai compor a nossa oração. Dentro do sujeito, nós temos tipos de sujeito, né? Quando a gente fala de sujeito, a gente acabou de verificar que vamos já voltar para o nosso conceito de sujeito, para ficar bem batido, fixo na cabeça de vocês. Então, o sujeito é o termo sobre quem ou o que se fala, né? A gente está falando de alguém, então a gente está passando essa informação. E ele vai corresponder ao nosso sintagma nominal. Então, esse sujeito, ele pode praticar a ação do verbo, ele pode sofrer a ação do verbo, ele pode estar, enfim, tem várias situações. E aí nós vamos classificá-los. Vejam só, nós temos o sujeito simples, tá? Tipos de sujeito. O primeiro sujeito que eu estou apresentando para vocês é o sujeito simples. Por que a gente chama de simples? Porque ele possui apenas um núcleo. Lembrando que núcleo é a parte mais importante do meu sujeito, porque nem sempre o sujeito vai ser formado por apenas uma palavra. Como a gente viu anteriormente, o sujeito lá era composto por 4 elementos, mas desses 4, uma era a parte mais importante, que no caso era porteiro, né? Então, a mesma coisa acontece aqui. Sujeito simples tem apenas um núcleo. Então, olha só nosso exemplo. Mas a ave misteriosa, para nossa decepção, imediatamente voou para longe. Então, vejam só, né? Dentro de toda essa frase aqui, olha, mas a ave misteriosa, para nossa decepção, imediatamente voou para longe. Quando a gente quer identificar o nosso sujeito, nós estamos diante de uma oração. Se é a oração, a parte mais importante da oração, o que é? O verbo. Então, se eu quero identificar o meu sujeito, a primeira coisa que eu tenho que identificar na minha oração, no meu enunciado, é quem? O verbo. Então, nessa oração aqui, nesse enunciado, o verbo está quem? Quem é ele, ó? Voou o nosso verbo. Porque eu só vou ter sujeito e predicado se eu tiver verbo. Se eu não tiver verbo, não tem como eu dizer quem fez e o que fez, tá bom? Porque sujeito é tudo aquilo que a gente se refere a alguém, a gente está contando algo sobre ele, alguém que está praticando, e o predicado é tudo aquilo que a gente se refere ao sujeito, ou seja, são as informações do sujeito, tá? Então, eu só posso ter sujeito e predicado se eu tiver verbo. Então, eu quero identificar o sujeito, primeira coisa que eu vou identificar é o verbo, porque o verbo é aquele amigo que ele anota tudo, ele sabe tudo. Então, ele vai lá e aí, quando você fala, deixa eu dar uma olhadinha no teu caderno, aí ele pega e ó, aí você vai olhar, tem tudo anotado. Ele sabe quem fez, quando fez, se demorou, né? Se já aconteceu, se está acontecendo, se vai acontecer. Então, ele entrega mesmo o sujeito, tá bom? Então, identificou o verbo, aí a gente faz uma perguntinha para ele, né? Porque a gente é curioso, quer saber a informação. Então, olha só. Quem foi que voou para longe? Quem voou para longe? A gente faz a pergunta, né? Quem? Né? A pergunta é quem? Né? Pego quem? Quem voou para longe? A resposta dessa minha pergunta, né? Quem foi que voou? Quem foi? Vai ser o nosso sujeito, tá? Então, quem foi que voou para longe? A ave misteriosa. Então, percebam que quando eu pego o meu verbo e eu faço a pergunta, quem foi que fez tal ação, né? A resposta vem e eu já sei que é o meu sujeito. Então, meu sujeito aqui do verbo voou é a ave misteriosa. Prestem atenção que esse sujeito é formado por 1, 2, 3 elementos.
certo? E a gente está vendo aqui que o sujeito simples só tem um núcleo. Professora, mas tem 3 elementos. Tem 3 elementos, mas não tem 3 núcleos, tá bom? Porque lembrando que núcleo é a parte mais importante, que carrega o significado. Se eu deixar só o A voou para longe. Quem voou para longe? Eu continuo confuso. Misteriosa voou para longe. Agora, se eu falo, ave voou para longe. Vocês percebem que eu consigo entender a minha oração? Então, já sei quem foi que fez aquela ação? Então, aqui, entre esses 3 elementos, a parte mais importante dos 3 elementos, quem é? Ave. E ave só é uma, né? Só é um elemento. Se é só um elemento, aqui é o nosso núcleo. Então, dentro aqui eu vou dizer que a ave misteriosa é um sujeito simples, porque só tem um núcleo. Então, olha, percebam que olha só o tamanho da minha oração. Identifiquei o verbo, fiz a pergunta para o verbo, encontrei a resposta, a ave misteriosa. Para eu saber se é um sujeito simples, eu tenho que verificar se ele só tem um núcleo. Então, eu vou verificar qual é a parte mais importante. No caso, só ave. Ave, uma única palavra, então, sujeito simples. Certo? Agora, vamos verificar outro tipo de sujeito. Sujeito simples, somente um núcleo. Vamos verificar agora o sujeito composto. O sujeito composto possui, olha só agora, o sujeito composto possui 2 ou mais o quê? Núcleos, né? Ou seja, esse sujeito, ele vai permitir ter 2 ou mais palavras que vão ser importantes para o entendimento do nosso texto, para o entendimento lá de identificar o nosso verbo, tá? O nosso verbo vai identificar mais de um núcleo, mais de uma parte importante que vai compor a nossa informação. Então, novamente, se eu quero identificar o meu sujeito, as partes importantes da minha oração, primeira coisa que eu tenho que identificar, o que é? O verbo. Lembre-se que o verbo é aquela pessoa informada, sabe tudo. Você faltou a aula, você pergunte do verbo que o verbo vai lhe responder. O que falou, quem disse, quando foi, o que foi anotado, porque o verbo, ele sabe. Há quem diga que ele é fofoqueiro. Eu não digo que ele é fofoqueiro. Eu digo que ele é bem informado. Então, vamos botar assim, né? Que o verbo não é o amigo fofoqueiro. O verbo é o amigo informado, que anota tudo, sabe tudo. Então, vamos lá perguntar para o nosso amigo. A gente tem que identificar primeiro, né? Primeiro, a gente tem que encontrar o amigo que sabe tudo. Então, vamos verificar aqui o nosso elemento, nosso enunciado. Empolgados e sem pensar muito, eu e meu amigo, Bruno Renault, mergulhamos na água com binóculos e equipamentos de fotografia na cabeça, tá? Então, vamos lá verificar o nosso verbo. Lembrando, gente, que para a gente identificar, olha, professor, sem pensar, pensar também é que é um verbo, mas a gente tem que verificar qual é o verbo principal da nossa oração. No caso, aqui, ó, eu e meu amigo Bruno, né, mergulhamos. Então, mergulhamos, vejo que, inclusive, ele está conjugado, né? Percebam que o verbo aqui, pensar, ele não está conjugado, ele está no infinitivo. Então, aqui não tem como identificar meu verbo, meu sujeito, tá bom? Nesse caso, tá bom, gente? Então, vamos lá voltar aqui só para o nosso verbo mergulhamos. Eu já identifiquei o meu verbo principal, ou seja, eu já identifiquei aquele meu amiguinho que vai me ajudar a encontrar todas as respostas que eu quero. Então, eu chego lá e pergunto, mergulhamos. Quem foi, né? Quem? Lembra da pergunta que eu falei que a gente tem que fazer? O quem. Então, aqui novamente eu vou colocar, ó, tem que fazer o quem. Eu faço a pergunta para o verbo. Quem foi que mergulhou na água com binóculo e tudo? Quem foi que fez isso? A resposta da minha pergunta a quem vai ser o quê? O meu sujeito, certo? Então, quem foi que mergulhou com binóculo e tudo, né? Ali na loucura. Quem foi? Quem foi? Eu e meu amigo. Então, percebam que eu e meu amigo são o sujeito do verbo mergulhamos. Já identifiquei meu verbo, agora, meu sujeito, perdão. Eu já identifiquei o meu sujeito, ok? Se eu já identifiquei meu sujeito, eu já sei que é o sujeito, agora eu preciso classificar. E aí, eu estou vendo que
Eu e meu amigo. O verbo é mergulhamos. O verbo já está mostrando que está no plural. Quem mergulhamos? Eu poderia colocar o quê? Pelo nós. Nós mergulhamos. Significa que tem mais de um elemento praticando a ação desse verbo. O verbo em si já está dizendo, olha, não é só uma pessoa não, né? Então, percebo que o verbo já está indicando que está um lado plural ali. E aí, a gente vai procurar eu e meu amigo. Então, percebo que eu e meu amigo são duas pessoas praticando a ação do verbo. Então, eu vou ter o quê? Dois núcleos, duas coisas importantes, dois elementos importantes. Então, nós temos o núcleo, perdão aqui, nós temos o núcleo 1 e nós temos o núcleo 2, certo? Então, aqui, nós temos dois núcleos importantes, significa que nós estamos diante de um sujeito o quê? Composto. Por que um sujeito composto? Porque eu tenho dois núcleos importantes. Se eu botar só meu amigo mergulhamos, percebo que não vai nem conjugar, não vai concordar com o meu verbo, né? Porque o verbo está no plural. Então, o meu sujeito não pode estar no singular. Meu amigo mergulhamos. Eu não posso colocar só eu mergulhamos. Não posso, porque eu mergulhamos não dá certo, né? Eu mergulhei daria. Né? Meu amigo mergulhou, aí sim, só que o verbo não está batendo, né? Então, percebo que o verbo já está mostrando que tem que ter mais de uma pessoa praticando essa ação. Certo, gente? Agora, uma atenção aqui. Vocês estão vendo que o verbo é mergulhamos. O nosso sujeito é eu e meu amigo. Nesse exemplo, eu tenho dois núcleos. Agora, se eu trocasse eu e meu amigo pelo termo nós mergulhamos, então percebam, tá, que aí sim nós teríamos somente um núcleo, aí seria sujeito simples, mas no caso não, tá? Eu e meu amigo Bruno Renault. Inclusive, ó, eu estava analisando só aqui, né? Tem o Bruno Renault, que ele põe o nome do amigo, tá? Então, no caso, ó, eu e Bruno Renault, no caso, o núcleo 2 mesmo é o quem? O Bruno. Olha como é importante a gente ler todo o enunciado, né? Eu estava focando só aqui. Só aqui realmente seria meu amigo. Tá? Deixa eu apagar bem aqui. Tá bom? Como eu tenho o nome do amigo, claro, lógico que mais importante é o nome, tá? Então, eu é o núcleo 1 e Bruno Renault é o nosso núcleo 2. Tá? Se não tivesse o Bruno Renault, aí sim, seria só meu amigo. Então, percebam que eu e meu amigo Bruno Renault, tudo isso é meu sujeito. E a parte mais importante sou eu e o Bruno Renault, certo? Então, aqui nós estamos diante de um sujeito composto. Olha o nosso outro exemplo. Eu e você seremos amigos para sempre. É muito legal, né? Ter um amigo para sempre. Então, novamente, cadê o nosso verbo? Seremos. Seremos é o nosso verbo. Vamos fazer a pergunta para o verbo. Quem será amigos para sempre? Quem? A resposta deu aonde? Eu e você. Eu e você é o nosso sujeito. Que tipo de sujeito eu tenho? Sujeito composto. Por quê? Eu tenho dois núcleos. Eu é o núcleo 1, você é o núcleo 2. Então, se eu tenho duas partes importantes, sujeito composto. Ana, Bia e Camila passarão as férias em Salvador. Tenho o meu enunciado, primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar meu sujeito, ou meu verbo. Verbo é quem? Passarão. Faço a pergunta para o verbo. Quem vai passar as férias em Salvador? Que eu estou curiosa, quero saber. Veja só, quem vai passar? Quem passará? Aí o meu verbo vai me dizer quem vai passar. Quem? Ana, Bia e Camila. Ana, Bia e Camila são as pessoas com quem vai passar as férias em Salvador, certo? Muito bem. Então, isso aqui, se eu for contar, o meu verbo já está dizendo, está no plural, passarão. Elas passarão, elas está no plural, significa que eu tenho mais de uma pessoa que vai passar as férias lá. Quem são essas pessoas? Ana, 1, Bia, 2, Camila, 3. Então, percebam que eu tenho o quê?
3 núcleos. Se eu tenho 3 núcleos, o meu sujeito é um sujeito composto. Certo, gente? Muito bem. Então, vamos agora para outro tipo de sujeito. Vejam só. Nós temos mais um tipo de sujeito que eu vou apresentar para vocês agora, é o sujeito oculto. É aquele que não aparece de forma explícita, ou seja, de forma clara, tá na nossa cara ali, tá escrito, né? Na oração, mas ele pode ser identificado através de quem? Do nosso amigo informado, através do nosso verbo, a terminação do verbo, a flexão do verbo. Através do contexto também a gente consegue identificar. Então ele tenta se esconder, mas ele não se esconde muito bem, porque a gente é esperto. Ele vai deixando vestígios e a gente vai pegando as dicas dele, né? Então, ele fica ali subentendido. Esse sujeito, ele pode ser chamado sujeito oculto, sujeito elíptico, sujeito implícito, sujeito subentendido, tá? Então, vejam só como ele tenta se camuflar. Ele até troca de nome para a gente não identificar. Mas ele não consegue, ele vai deixando ali os rastros dele. Então, vamos lá verificar como ele faz isso. Vejam só. Em 2008, visitamos as florestas do rio Araguaia, nas proximidades do município de Caceara, né, no Tocantins. Beleza, né? Vamos identificar quem? O nosso verbo, porque sem verbo não tem sujeito. Então, aí, o que eu faço? Eu pergunto para o nosso verbo. Quem foi que visitou as florestas do rio Araguaia? Quem foi? Aí, percebam que, quando eu falo visitamos, olha o nós. Já estudamos verbos, né? E a gente sabe que o nós pertence a qual pessoa? Qual pessoa? Primeira pessoa do plural. Quem é essa primeira pessoa do plural? Nós. Nós está explícito aqui na nossa oração? Não. Ele tentou se esconder, mas o verbo, através da terminação nós, eu consigo identificar que é quem? O nós. Então, aqui, pelo fato do nós não aparecer, mas o verbo está me dizendo que ele está aí sim, certo? Não adianta se esconder. Então, por causa do verbo, eu vou dizer, então, que é um sujeito quê? Oculto. É um sujeito oculto. E quem seria esse sujeito oculto? O nós, que tentou se esconder, mas o verbo disse, olha, ele está aqui, ó. Está aqui, não tem? A gente está brincando, aí já mostra onde é que ele está aqui. Então, o verbo chegou lá e mostrou quem é o nosso sujeito. Tá bom? Vamos dar continuidade, então. Enquanto descansávamos às margens de um pequeno barco do Araguaia, ouvimos um canto desconhecido do outro lado do rio. Ouvimos, descansávamos. Percebam aqui os nossos verbos. Quem descansava, né? Quem ouviu? Novamente, nós estamos diante do verbo, né? Aqui, ó, o nós já está indicando que é quem? O nós, só que o nós não está explícito, eu consigo identificar através do verbo. Então, novamente, sujeito o quê? Oculto. Nadamos em direção a outra margem. Quem foi que nadou? Nós. Olha o nosso verbo, nós aqui de novo, mostrando que está na primeira pessoa do plural. Logo, quem é a nossa primeira pessoa do plural? Nós. Se eu conseguir identificar através do meu verbo, significa que o meu sujeito é o quê? Oculto. É como se tivesse aqui, ó. Nós nadamos. Certo? Vamos, então, identificar mais um tipo de sujeito. Sujeito indeterminado. O sujeito será indeterminado quando o verbo for flexionado na terceira pessoa. Terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Quem é? Eles ou elas, né? Sem fazer referência a sujeito, ou quando for flexionado na terceira pessoa do singular, que seria o quê? Ele ou ela, acompanhado de quem? De quem? De si, tá? Então, vejam só. Dizem que Camila
era uma artista francesa. Ó, dizem. Olha o nosso verbo, terceira pessoa, dizem. Tá na terceira pessoa do plural. Ai, professora, mas dizem, pela terminação aqui, eu consigo dizer que são eles. Tá, mas quem são eles? Tu consegue dizer quem são eles? Não, dizem, alguém disse que Camila é uma artista francesa. Então, não consigo identificar de forma clara. Então, aqui é indeterminado. Próximo. Olha só. Esqueceram de trancar a porta. Novamente, terceira pessoa do plural. Quem foi que esqueceu? Alguém esqueceu. Eu não consigo identificar de forma direta. Se eu não consigo identificar de forma direta, nomear, então alguém. Perceba que o verbo sempre vai estar se referindo ao quê? Alguém fez. Tá? Quem foi que deixou? Ai, não sei. Alguém, né, trancou, né, esqueceram de trancar. Alguém esqueceu de trancar. Ó, precisa-se de vendedores. Novamente, agora é o verbo no singular com a partícula se. Terceira pessoa do singular e o se. Precisa-se de vendedores. Novamente, quem precisa? Alguém está precisando. Tá vendo que todo se refere a alguém? Se eu falo que alguém, significa que eu não sei quem é. Acredita-se em tudo o que ela diz. Quem? Alguém acredita, né? Alguém vai acreditar. Então, percebam que aqui nós estamos com o nosso verbo na terceira pessoa do singular e a partícula se. Todas as vezes que isso acontecer, o sujeito é um sujeito que? Sujeito indeterminado, tá? Vamos lá, dar continuidade. Sujeito inexistente. Ocorre em orações que possuem verbos impessoais. Ou seja, não consigo pôr uma pessoa praticando. Vamos lá verificar. E o que são nesses impessoais? São os verbos que vão expressar fenômenos da natureza ou um tempo cronológico. Vamos verificar nossos exemplos. Vejam só. Trovejou a tarde toda. Tem como uma pessoa trovejar? Não. Então, aqui é sujeito inexistente. Há um ano, ninguém diria que eu ficaria tão famoso. Ó, uma pessoa pode passagem de tempo, indicar passagem de tempo? Também não. Fazia frio durante aquela noite. Eu posso fazer frio para algum lugar ou para alguém? Não. Então, aqui, estamos todos diante de um sujeito, de uma oração sem sujeito. Sujeito o quê? Inexistente. Certo, gente? Muito bem, essa foi a nossa aula sobre sujeitos, tipo de sujeitos. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.